E hoje eu queria meditar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Feche seus olhos, uma breve oração comigo mais uma vez. Pai Santo, Tua palavra se encontra aberta diante de nós e suplicamos mais uma vez que o Deus Espírito Santo esteja com todos nós, abrindo nossa mente à compreensão e o coração à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Assim diz o texto sagrado: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse capítulo 22. Agora vá lá para o último capítulo do Apocalipse e para o último capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando começa o Apocalipse, eis que vem com as nuvens. Quando termina o Apocalipse, eis que venho sem demora. A nota tônica do último livro da Bíblia é a volta de Jesus. E nós entendemos que temos que unir nossas forças e usar todos os recursos para anunciar essa mensagem em alto e bom som. E quando essa mensagem for anunciada em alto e bom som, milhares ouvirão e aceitarão o convite da palavra de Deus de se prepararem para o maior acontecimento da história humana, que será a volta do Senhor Jesus. E é claro que para completar esta obra, o Espírito Santo é enviado. E esse Espírito será o responsável pela conclusão da pregação do Evangelho. Está lembrado que lá em Mateus 24, 14, Jesus condicionou sua volta à pregação do Evangelho. Este Evangelho será pregado, então virá o fim. Nós acreditamos que esse Evangelho vai ser pregado, porque o Espírito Santo é quem lidera esse grande movimento de pregação do Evangelho. E eu podia trazer aqui N histórias a respeito de como o Espírito de Deus está trabalhando para que as pessoas alcancem a mensagem, ou sejam alcançadas pela mensagem. Há uns 2 meses atrás, eu pude fazer a oração batismal de um jovem de uma zona do interior da Bahia, uma região do interior da Bahia. E por que ele tomou a decisão pelo batismo? Ele estava um dia andando pela zona rural onde morava e ele viu jogado num lixão uma TV. Uma TV antiga, toda quebrada. Mas ele pensou em aproveitar algum circuito, algo daquela TV, levou para casa. Pegou a TV do lixo, levou para casa. Chegou em casa, ele pegou a tomada, ligou na energia. O que aconteceu? A TV funcionou. Mas a TV só pegava um canal. Sabe qual canal? Novo Tempo. A TV só pegava um canal, pegava Novo Tempo. Ele assistiu a Novo Tempo e tomou sua decisão pelo batismo. Há 15 dias atrás, aconteceu várias oficinas pela internet na Novo Tempo, com mais de 300 funcionários da área de saúde e de saúde mental. E nós oferecemos um estudo bíblico para as pessoas. E uma senhora começou a receber no seu WhatsApp pedidos de estudos da Bíblia. Pessoas pedindo para ela estudos bíblicos. E ela não entendeu nada, mas ela recebeu 500 pedidos. E ela começou a ter que bloquear um monte de gente conversando com ela e pedindo estudos. E ela depois descobriu que a Novo Tempo é que estava oferecendo estudos.
Acontece que o telefone dela é o mesmo número que a Novo Tempo anuncia, com exceção do DDD. E as pessoas que colocaram o DDD errado, caiu para ela o pedido. E ela entendeu o que era Novo Tempo, qual era o nosso projeto, ficou encantada, desbloqueou os 500 contatos, enviou para eles o estudo, se matriculou na Novo Tempo e agora está estudando a Bíblia. Como que ela foi alcançada? Um DDD errado. 500 pedidos de estudo no WhatsApp dela. É o Espírito Santo conduzindo o mundo para esse momento crucial da volta do Senhor. Mas nessa manhã, eu queria responder apenas a uma pergunta. Esta igreja se chama adventista, porque crê no advento. E nós cremos no advento porque a Bíblia me dá pelo menos 1.500 textos falando da volta de Jesus. Essa igreja é adventista do sétimo dia, porque crê na vigência da lei de Deus e do sábado. Agora, quem é esse que vem com as nuvens? O Apocalipse diz que ele vem com as nuvens. Mas a pergunta que vamos responder hoje é: quem é esse que vem com as nuvens? E sem sair do primeiro capítulo de Apocalipse, eu queria analisar com vocês apenas duas características desse que vem com as nuvens. A primeira delas aparece no versículo 5, e eu queria que você lesse comigo. Apocalipse 1, verso 5. João escreveu assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5 declara de que esse que vem com as nuvens é aquele que nos ama. O autor do Apocalipse, João, é conhecido na Bíblia como discípulo do amor. Era o filho do trovão, mas tornou-se o discípulo do amor por seu contato com Jesus. E esse discípulo do amor falou mais do amor do que qualquer outro escritor. Ele disse: Deus é amor. Ele disse: aquele que não ama não conhece a Deus. E no verso áureo da Bíblia, em João 3,16, ele escreveu: porque Deus amou o mundo como? Ele não encontrou palavras exatas, palavras apropriadas. E ele simplesmente coloca: porque Deus amou o mundo de tal maneira. É assim que Deus ama. Há uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Paulo disse isso: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ninguém vai aprender a amar a Deus se não entender o quanto Deus o ama. E essa verdade está clara aqui no livro do Apocalipse. Ele é aquele que nos ama. Se eu perguntasse para você agora qual é a pessoa que você mais ama na vida, certamente a resposta deve estar aí na ponta da língua, né? Quem é a pessoa que você mais ama na vida? Para alguns aqui vai ser um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um cônjuge. Mas você tem isso na ponta da língua, né? A pessoa que você mais ama na vida. Se você me perguntar: pastor Arilton, quais são as pessoas que você mais ama na vida? É claro que são duas mulheres, Adelaide e Juliana, minha mãe e minha esposa, e 3 garotos, Rafael, Mateus e Lucas. Eu daria minha vida por qualquer um deles. Mas você que é pai assim como eu, sabe que a gente tem um amor incondicional pelos filhos, né? E às vezes eu fico me perguntando: o que é que me leva como pai a amar tanto meus filhos, por exemplo?
A gente viaja muito. Sábado retrasado eu estava em Santarém. Sábado passado em Manaus. Hoje aqui. Sábado que vem eu estarei no Iaques, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E a gente que viaja muito, quando chega em casa, a gente quer tomar um banho e quer dormir bem, nela. E quando você toma o banho e vai para a cama e você começa no sono profundo, você que é pai de criança pequena, o que acontece lá para 1, 2 da manhã? Alguém começa a chorar lá no quarto. Às vezes é o Rafael, às vezes é o Mateus, às vezes é o Lucas. O Lucas é o caçula. Hoje mais ele. E aí você levanta, vai até o berço, pega o bebê, como eu faço, o Lucas, e você fica ali, né? Passeando de um lado para o outro no quarto, e dizendo assim: ô filho, dorme. Olha a madrugada como está linda para se dormir. Seu pai está morto de cansado, vamos dormir. E parece que quanto mais você fala, mais ele diz assim: papai, vamos fazer uma coisa diferente na madrugada? Vamos brincar, né? Vamos fazer algo juntos, só pai e filho. Parece que ele quer isso. Mas por mais cansado que você pai, que você mãe esteja, o que você faz, hein, pastor Gilson? A gente deixa o filho lá? Não. A gente fica ali o quanto for necessário. E eu sempre digo para ele, né, filho, o pai só vai te colocar no berço quando você estiver dormindo em segurança. Enquanto você precisar do pai, o pai vai estar aqui. E se essa madrugada você precisar de mim mais uma vez, você pode chorar, porque o pai vai vir. Sabe por quê? Porque você é a coisa mais especial que o pai tem. E eu fico pensando, o que me leva a amar esse garoto tanto, ou esses garotos tanto? Um pacote de fralda Pampers, R$42. Lá em casa a gente deu sempre para eles leite de amêndoa. O quilo da amêndoa, R$84. A gente faz o leite da amêndoa para misturar com água de coco, né? E eu me pergunto, o que esses garotos fizeram para que eu os amasse tanto? E eu encontro a resposta: eles não fizeram nada. Porque eu não os amo por coisas que eles fazem. Eu os amo por serem quem eles são. Eles são meus filhos. O pai também não te ama pelas coisas que você faz. O pai ama você por ser quem você é. E se você não gravar nada do que eu disser essa manhã, eu queria que você gravasse uma coisa, uma frase. O Pai Celestial não te ama pelas coisas que você faz, mas por ser quem você é. E nada do que você faça vai levar o Pai a te amar menos. Nada do que você faça vai levar o Pai a te amar menos. Porque Ele não te ama baseado nas suas ações. Ele ama você por ser quem você é. E nenhuma outra história da Bíblia deixou isso em tons mais claros do que a história contada por Jesus do filho pródigo. Esse garoto desejou a morte do pai, queimou metade da propriedade do pai, e quando ele estava lá, vivendo com os porcos, numa pocilga, ele se lembra de que qualquer empregado do pai tinha a vida melhor do que a que ele estava tendo. E o que faz agora? Ele cai em si, ele ensaia um discurso e ele quer voltar para casa. Tem várias cenas lindas dessa história de Lucas 15, 11 em diante. Mas a parte que eu mais gosto da parábola do filho pródigo, o texto que eu sou apaixonado, é quando Jesus diz assim: vinha o filho ainda longe, quando o pai o avistou. Se o pai avistou o filho quando ele ainda estava longe, é porque os olhos do pai nunca saíram da estrada. Eu consigo imaginar o pai da história, o pai da parábola, consertando uma cerca com os empregados da fazenda, mas os olhos
na estrada, e no coração o pai dizia: um dia meu filho volta. Eu consigo imaginar esse pai tosqueando ovelhas da fazenda com outros empregados, mas enquanto está ali envolvido em alguma atividade, os olhos estão lá na estrada, e no coração o pai dizia: um dia meu filho volta. Os olhos nunca saíram da estrada, porque quando o filho era apenas uma silhueta na estrada, o pai já o avistou. E o que disse Jesus que o pai fez? O pai o correu, o beijou, o abraçou. É a única vez que esse livro, a Bíblia, ensina que o pai corre, e quando o pai corre, ele corre na nossa direção. Porque o pai ama. Não importa se o filho estava longe, não importa que os erros que ele tenha cometido, o pai amava. E o pai o aceita. O pai muda a sua veste, põe uma sandália nos pés, anel no dedo. Por quê? Porque escravos ele tinha muito, mas filhos ele só tinha 2. Ele quer o filho de volta. Pode ser que eu esteja falando nesta manhã para alguém que tem andado longe da casa do pai. Quem sabe essa manhã de sábado não seja um dia de voltar para casa. Pode ser que aqui na TV Central Rio eu esteja falando com alguém que está longe da fazenda do pai. E esta manhã pode ser uma manhã de salvação. Pode ser a manhã que você vai escolher para voltar aos braços do pai. E sabe o que tem nos motivar? O que nos motiva a essa ação? É saber o quanto o pai nos ama. Independente das coisas que fazemos. Ele nos ama por ser quem nós somos. Filhos e filhas dele. Mas há uma segunda verdade ensinada aqui no livro do Apocalipse, no primeiro capítulo, a respeito deste que vem com as nuvens. E ela aparece aqui no capítulo 1, no verso 18, onde João escreveu assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é esse que vem com as nuvens? Primeiro, é aquele que nos ama. Segundo, é aquele que vive. Ele esteve morto, mas ele está vivo. E ele declara em Apocalipse que ele tem as chaves da morte e do inferno. A palavra aqui inferno poderia ser traduzida como sepultura, e seria sua melhor tradução. Ele é aquele que tem as chaves da morte e da sepultura, ou seja, ele vai trazer à vida aqueles que morreram. E lá em João 5, 28 e 29, Jesus deixou clara essa verdade. Um dia, todos ouvirão a sua voz, todos, disse Jesus, e sairão dos sepulcros. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Mas todos ressuscitarão ao comando de Cristo. Esse que vem com as nuvens, ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Numa época de pandemia como nós estamos vivendo, quantas famílias foram separadas de seus entes queridos? Em Manaus, sábado passado, conheci uma senhora que perdeu o esposo e os 2 filhos. Uma família de 4 pessoas, agora é ela só. Conversei com pessoas que perderam os pais, pessoas que perderam filhos adolescentes. Ainda ontem falei com um pai que perdeu um filho de 28 anos. E ele dizia para mim: que dor, pastor. Não passa, é uma dor que não passa. Um garoto de 28 anos, pastor, como que um pai sepulta um garoto nessa idade? E talvez nessa manhã tenhamos alguém aqui na Igreja Central do Rio, ou alguém que nos assiste pelo YouTube, que também está passando pelo seu momento de luto. O Apocalipse declara que aquele que vem com as nuvens, ele tem o poder de trazer à vida as pessoas que já morreram.
Eu pregava num sábado, ou estava me preparando pelo menos para pregar num sábado, alguns anos atrás. Deveria ser umas 7:30 da manhã. Eu estava me arrumando para sair para a igreja, quando o meu telefone tocou, e era um sobrinho. Ele disse assim para mim: tio, eu não tenho uma boa notícia para te dar. E quando ele falou não tenho uma boa notícia para dar, numa questão de milésimos de segundos, a minha mente se voltou para a dona Adelaide, minha mãe, naqueles idos com 81 anos de idade. E eu pensei, pode ser que minha mãe, aconteceu alguma coisa com ela. Ele disse assim, não, foi o tio Dão que faleceu. Dão era como nós carinhosamente chamávamos meu irmão João. E eu tive que pegar um voo, ir lá para Vitória, no Espírito Santo, e no domingo, no dia seguinte, fazer a cerimônia fúnebre de meu irmão. Foi muito difícil sepultar meu irmão. 51 anos de idade, nenhum problema de saúde, praticava esportes, trabalhava dirigindo um caminhão numa empresa, chegou de madrugada, estacionou o caminhão e antes que alguém o levasse em casa, empregados da empresa, motoristas da empresa, ele disse, eu vou aproveitar e tirar um cochilo aqui mesmo, na cabine do caminhão, ao volante. E quando chegar a pessoa que vai me levar, vocês me acordem. Isso eram às 4 da manhã. E quando foi às 6 da manhã, quando o motorista chegou e foram lá chamá-lo, aí sentado no volante do caminhão, meu irmão havia falecido. Causas desconhecidas. E por que foi particularmente difícil sepultar esse irmão? Eu vou contar para você. Nós somos oriundos de uma família muito humilde, muito simples, muito pobre. E sabe, quando eu comecei minha vida estudantil, eu levava meus 4 livros que eu tinha dentro de uma sacola de arroz. Essa sacola de plástico que usamos até hoje. Minha mãe cortava com muito carinho a sacola e ali eu colocava os meus livros e é ali que eu levava para a escola. Uma sacola de arroz. Um dia esse irmão chegou em casa com um pacote e disse assim, Arilton, eu tenho um presente para você. Eu não acreditei, né? A gente não ganhava presentes, raramente ganhava um presente. E quando eu abri aquele embrulho, era uma mochila de colocar nas costas. E eu me lembro muito bem até hoje, pastor Gilson, porque ela tinha um garoto chupando um sorvete, o sorvete derretia, e um outro garoto descendo de skates, o morro, tentando pegar o resto do sorvete que descia, e um cachorrinho lá do lado. Eu jamais esqueci essa figura. E no dia seguinte eu iria para a escola, eu peguei minha sacolinha de arroz, joguei fora, coloquei os livrinhos dentro, e eu nem dormi aquela noite, esperando que amanhecesse o dia para ir para a escola com a minha mochila nova. E no dia seguinte eu era o único aluno daquela escola pública que tinha essa mochila top. E meu irmão, quando me deu essa mochila, ele disse assim para mim, Arilton, aqui em casa todos trabalhamos muito. Eu tenho 8 irmãos, somos 9 filhos. Mas nós, por causa do trabalho, paramos de estudar. Você não pare. Nunca pare de estudar. E ele não só me motivava, me deu esse presente, mas quando chegava o 7 de setembro, ele me pegava e me levava junto com os alunos da escola para desfilar. E enquanto a gente estava ali desfilando na avenida principal do nosso município, ele vinha caminhando ao meu lado e dizia, olha, eu estou aqui, está tudo bem. Lá no final eu vou pegar você.
E ele me colocava com a escola, e ele me acompanhava em todo o desfile, e quando acabava lá no final da avenida principal, o desfile, ele estava lá para me pegar e me levar para casa. Ele dizia: nunca pare de estudar, não pare de estudar. Um dia eu cheguei em casa e disse para ele assim: Dão, eu passei no vestibular, e eu estou indo para a Bahia fazer teologia. E ele começou a chorar. E eu disse assim: eu achei que você fosse ficar feliz com a notícia. Ele disse assim: eu estou feliz, mas é porque você vai para longe, e a gente nunca se separou. E de fato eu fui o primeiro lá de casa a sair de casa para estudar. E eu sou o penúltimo filho. E eu passei 4 anos longe dele, longe da amizade dele. Perder esse irmão foi muito difícil. Uma referência que eu sempre tive. Alguém que fazia tudo por mim. Mas sabe o que ensina esse livro? Jesus vai voltar para acordá-lo. E eu vou reencontrar meu irmão. Eu vou poder agradecer a ele por tudo que ele fez por mim. E eu nunca mais quero me separar dele. Você hoje chora alguém que você perdeu? Você está triste porque alguém que você ama, você teve que sepultar? Esse livro diz que Jesus está voltando com as nuvens. E esse que está voltando não só ama você, mas ele vai trazer à vida as pessoas que você ama e que você teve que sepultar. Pode ser que nesta manhã tenham pais aqui que tiveram que já sepultar filhos. Esse não é o processo normal. Talvez filhos que sepultaram pais, irmãos queridos, cônjuges. Está chegando o dia, e quando Cristo voltar, Ele dirá assim com sua linda voz: levantai-vos, vós que dormis no pó. E sabe o que vai acontecer? Todos os salvos vão ressuscitar. Nós vamos encontrar as pessoas que nós amamos, e nós seremos para sempre uma eterna família. É assim que vai terminar a história. Eu e você não precisamos ter medo, nós não precisamos temer e nem ficar preocupados, porque quando nós vamos para a última página do Apocalipse, para a última página da Bíblia, a Bíblia diz que tudo vai terminar bem, as coisas ficarão bem. É assim que termina o livro sagrado. Agora, é claro que toda mensagem da Bíblia tem que ser também uma advertência, tem que ser um conselho, porque esse Cristo que vai ressuscitar todos os mortos, Ele vai ressuscitá-los em 2 momentos. Na volta dele, todos os salvos. 1000 anos depois, só os perdidos. E todos os que morreram vão ressuscitar, ou na primeira ou na segunda ressurreição. Agora eu pergunto, você está se preparando para a volta dele? E se ele nos chamar antes da volta dele, em qual ressurreição você vai acordar? Na primeira ou na segunda? E sabe o que vai determinar isso? São as escolhas que você faz hoje. São as atitudes que você hoje toma. São as decisões que você está fazendo ou deixando de fazer. É isso que vai determinar. É por isso que você não pode brincar com salvação. É por isso que na Bíblia, salvação é uma questão dinâmica, rápida. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, porque eu vou para a tua casa. Salvação não é algo demorado. Alguém disse que o caminho do inferno está cheio de gente com boas intenções, gente que foi procrastinando a vida inteira. E sabe, quando eu leio Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante, que fala de uma multidão que vai se esconder quando Jesus voltar, que vai preferir a morte a ter que encará-lo, e sabe por que eles farão isso?
Porque esse que vem com as nuvens não é um desconhecido. Eles sabem quem ele é. Eles sentaram em bancos de igreja há muitos anos. Eles ouviram muitos sermões, eles fizeram estudos bíblicos, mas eles nunca se comprometeram. Eles estiveram com um pé dentro da igreja, mas o outro pé sempre fora no mundo. E eu vim aqui dizer para você, em nome de Cristo, que essa atitude de procrastinar, de ficar com uma decisão meio tomada, um pé na igreja e outro no mundo, é o que vai levar milhares para a perdição. É essa atitude de procrastinar que vai levar milhares para a perdição. Então eu e você não podemos brincar com isso. Há 2 meses atrás eu estava dentro de um tanque batismal, 18 pessoas se batizariam, eu não conhecia a história delas, mas uma história eu conheci dentro do tanque. Porque quando esse homem entrou para que eu batizasse, e ele queria que eu batizasse, porque foi através da Novo Tempo que ele conheceu o Evangelho Eterno. E o pastor me contou a história dele. Eu estava para batizá-lo, ele chorava muito. E então eu entendi o porquê das lágrimas. O pastor disse assim: pastor Arilton, esse homem que o senhor vai batizar agora, ele está desempregado há 3 anos. Lá atrás está a esposa dele com as 2 filhas. E esse homem conheceu a mensagem pela Novo Tempo e começou a se preparar para o batismo. E marcou o seu batismo para hoje. E sabe o que aconteceu quarta-feira, há 3 dias atrás? Uma grande empresa da região o chamou. O chamou e disse: nós recebemos o teu currículo há muito tempo. Estamos com uma vaga aqui na empresa da sua área. Precisamos de você com urgência. E aqui está o contrato de prestação de serviço. Basta você assinar e você estará empregado. Na área de trabalho para a qual ele se formou, com o salário que ele esperava. E antes de assinar, na quarta-feira, ele fez só uma pergunta: qual é o horário comercial da empresa? E o gerente disse: aqui fechamos sábado, meio-dia. E ele disse: eu tenho que trabalhar no sábado? Ele disse: tem. Vocês podem me liberar no sábado? Impossível. Ele disse: mas eu me batizarei daqui a 3 dias na igreja adventista. Eu conheci essa mensagem. Eu quero tomar minha decisão por Cristo. Eu vou ser batizado. Vocês podem me liberar o sábado, por gentileza? Não. Aqui está o contrato. Se você assinar, você começa amanhã. E esse pai de família, desempregado há 3 anos, podendo com uma caneta realizar o seu sonho profissional, ele disse: eu não posso, porque sábado que vem eu vou me batizar. E ele não assinou. E eu batizei-o desempregado. Sabe por quê? Porque tem gente que está entendendo que o que importa de fato não são as coisas que nós podemos ter aqui nessa vida, mas é na vida futura. E sabe o que promete esse livro? Davi diz assim: fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem sua descendência, o que, irmãos? Mendigar o pão. É esse tipo de fé que nós precisamos ver dentro dessa igreja. Pessoas que estejam dispostas a sacrifícios. E o pior não é isso. O pior é que de muitos nem sacrifício é exigido, mas as pessoas não largam de coisas simples que poderiam ser deixadas para que a sua decisão ao lado de Cristo fosse definitiva, fosse plena. Saiba de uma coisa: todos nós aqui temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. E se nós perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. Tudo. Por isso nada justifica, não compensa
você procurar fazer todo o preparo para esta vida e nenhum para a vida futura. O que nós precisamos hoje é de um real compromisso, porque esse Cristo que vem com as nuvens, logo, logo ele aparecerá. Muito mais cedo do que nossas projeções, ele vai aparecer. E eu e você precisamos estar prontos.